Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 21 de abril, sexta-feira, se eu não me engano, hoje é feriado aí no Brasil. Aqui nos Estados Unidos não é feriado, mas eu também sempre tô aqui de segunda a sexta-feira. Meu comprometimento com vocês é trazer vídeo todos os dias da semana. Não importa se seja feriado ou se seja final de semana. Beleza? Já faz um ano já aí que vocês têm vídeo aqui no canal todos os dias sem falhar. Bom, hoje a gente vai analisar o mercado, a gente vai falar de alguns dados interessantes. Vou trazer uma análise em cima do Ether também. A gente vai ver o que aconteceu ali após o Shanghai Fork. A gente vai dar uma comentadinha em cima disso e a gente vai olhar price action também. Estamos vivenciando uma correção, estamos vivenciando um pullback aí no mercado. Pullback em tendências de alta são momentos de aporte, são momentos de oportunidades de recompra novamente. E vou falar do curto prazo também, como que eu tô olhando aí pro mercado, cara, simplesmente para operações de day trade também, operações de curto prazo, como que eu tô olhando para tudo isso, beleza? Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar também que o conteúdo está sendo relevante, beleza? E pra gente começar, primeiro ponto é que eu queria falar sobre essa matéria que saiu na data de ontem no Money Times, exatamente uma matéria explicando que o Ethereum ele pode ultrapassar o Bitcoin em valor de mercado até 2025, diz especialista. Entenda. Cara, dá uma leitura, faça uma leitura dessa matéria aqui para você entender um pouco da minha tese, porque esse especialista que falou isso daqui nessa matéria é exatamente eu. Se você descer aqui embaixo, você vai ver que Guitelis, um analista on-chain da BitGet, hoje eu sou analista on-chain da corretora BitGet, todas as quartas-feiras eu faço uma análise on-chain lá no canal deles, e cara, essa matéria aqui foi escrita pautada em cima de uma tese minha, em cima de uma análise que eu fiz na semana passada, quer dizer, nessa semana, na quarta-feira passada, em cima de uma tese que eu tenho de que sim, o Ether ele pode flipar o BTC em valor de market cap, não quer dizer em preço, são duas coisas exatamente diferentes. E por isso eu quero trazer algumas métricas aqui sobre o Ether para a gente avaliar como que tá o Ether aí no mercado, beleza? Bom, para a gente começar, olha só, o número de novos validadores no Ether nos últimos dias, ele vem aumentando. A gente tem o preço do ativo subindo, a gente tem o preço do ativo rompendo ali os $2.000, obviamente agora ele está um pouco abaixo dos $2.000, a gente vai falar do Ether no curto prazo, inclusive eu estou abrindo operações de curto prazo no Ether, a gente vai falar disso daí mais para frente. Mas quando a gente olha, tá tendo entrada de novos validadores dentro da rede, dentro do Proof of Stake. Isso daqui é muito bom da gente ter dentro do mercado, mostra sim um apetite por pessoas travarem os seus Ethers, mostra um apetite por um investimento na infraestrutura do ativo, e isso é muito bom quando a gente constitui esses tipos de movimento quando o mercado está embaixo, não quando o mercado está em cima, porque quando a gente está em cima, cara, o que mais tem é euforia, e o que mais vai ter são pessoas especulando, pessoas que entram ali no FOMO realmente simplesmente achando que aquilo vai para a lua, achando que aquilo vai enriquecer. Olha só, a gente vê isso acontecendo muito com o protocolo Helium. Helium, durante o bull market, todo mundo queria ter o roteador dentro de casa. Até então, a gente tinha fila de espera de 4 meses para você conseguir um roteador da Helium. E, cara, agora que tá em bear market, ninguém quer roteador da Helium, todo mundo quer se desfazer dos seus roteadores e é normal, cara, é sempre assim. As pessoas gostam de entrar no momento errado e elas gostam de sair no momento errado também, beleza? Então, a gente vê durante esses períodos onde o preço está mais embaixo, o preço não está lá em cima, o preço não está formando all-time high, a gente ter pessoas investindo em infraestrutura é muito positivo. E se a gente olhar, cara, para o que está acontecendo, olha só, se a gente puxar aqui o número de Ethers depositados em stakes, a gente vai ver que a gente teve o maior volume nessa última semana de Ethers depositados em stake desde o início do stake do Ether. Olha só, esse volume aqui de entradas de Ether diário,
ali a gente está falando da casa de 90 mil Ethers depositados diário, a gente só está tendo agora. Ou seja, desde 2022, a gente tem o nosso all-time high aqui de Ethers depositados em stake. Se a gente der um zoom in aqui, ó, olha só como que o valor nos últimos dias vem subindo bastante. A gente tem ali no dia 16, a gente tem 50 mil depositados, depois a gente tem 80 mil no dia 18, dia 19, 90 mil, dia 20, 90 mil e assim vai. A gente está tendo um aumento das pessoas depositando o seu Ether em stake. E muita parte do que fala nessa matéria sobre o Ether flipar o BTC em valor de mercado está pautado em cima de todo esse depósito de Ether que a gente tem em stake, pautado em cima da queima de Ethers, queima do supply, pautado em cima do supply do Ether travados em contrato inteligente. Cara, eu falo o tempo inteiro com vocês que o que rege preço do mercado é oferta e demanda. Oferta é supply, supply é oferta, mesma coisa. E quando a gente tem, cara, esses travamentos de Ether dentro do mercado, a gente está tendo diminuição do supply desse ativo circulante, beleza? Então isso daqui é um pouco esses indicadores aqui, obviamente. A matéria aqui, ela vai falar pouca coisa para você, obviamente, mas se você me acompanha há mais tempo, você sabe qual que é a minha tese em cima disso, você sabe que eu tenho uma tese muito forte em cima dessas movimentações que a gente está tendo. Na segunda-feira, talvez eu possa trazer mais informações para vocês. A análise que eu fiz para BitGet foi uma análise muito mais embasada, onde eu trouxe muito mais indicadores para poder mostrar isso. Então, na segunda-feira, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. A gente pode entrar um pouco mais em métricas do Ether para a gente ver como que tá toda essa movimentação, beleza? E ontem eu comentei com vocês sobre o MVRV do Bitcoin. Cara, eu não consigo falar de todos os indicadores aqui com vocês todos os dias, porque eu tenho que escolher o que eu vou conversar aqui com vocês durante um vídeo, durante uma análise. Ontem eu falei sobre o MVRV do Bitcoin e hoje eu quero falar sobre o MVRV do Ethereum. Então, cada dia que passa, a gente tem que trazer uma informação diferente, eu tenho que comentar algo diferente com vocês, porque se eu for falar tudo o que eu tenho para falar, cara, talvez a gente passaria 24 horas aqui o tempo inteiro falando, porque tem um zilhão de métricas pra gente falar. Por isso que é importante você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like também para dar essa motivação pro canal, para que a gente possa estar trazendo esse conteúdo todos os dias aqui, beleza? MVRV do Ether, quando a gente olha aqui, olha só, ontem eu falei que o do BTC, a gente ainda estava em fase de compra, a gente ainda está em fase de plantio. Qual que é essa fase de plantio? Cara, é a fase amarela. A melhor fase para você aportar é a fase azul, onde o Ether foi super curto, BTC a gente teve um período maior na fase azul, só que a fase verde também é um ótimo período para você aportar, são as melhores fases de aporte do mercado, aonde você nunca vai querer comprar um ativo, ao menos que você esteja fazendo uma operação de day trade, ao menos que você esteja fazendo uma operação de curto prazo, mas para montagem de carteira pro longo prazo, você jamais vai querer comprar na fase vermelha. Jamais vai querer comprar um ativo e holdar na fase vermelha. Até a fase amarela ali, a gente ainda tem tempo de comprar o ativo, de posicionar ele na nossa carteira. Então, quando a gente olha aqui, cara, a gente ainda está em bons pontos de posicionamento de carteira. Isso daqui falando de ciclo, galera. Isso daqui falando de holdar o ativo. Falando simplesmente de 2 anos, cara, 2025 tá logo aí. Provavelmente o nosso topo vai acontecer em 2025, beleza? Uma movimentação que a gente vem acompanhando aí e que é uma movimentação interessante é exatamente o supply das stablecoins diminuindo no mercado. Se a gente olhar para o supply aqui em vermelho, a linha vermelha é o agregado, o supply. Cara, tá somando todo mundo. USDC, DAI, USDT, BUSD e TUSD. Então, a gente tem o supply de todas as stablecoins aqui. Olha só, quando o mercado vai subindo ali, a gente vai tendo um aumento muito forte do supply das stablecoins. Isso o que significa? Significa que as pessoas estão se desfazendo dos seus ativos mais voláteis e indo para um ativo mais
estável, que é a stablecoin. E ao longo do nosso bear market inteiro, as pessoas continuam saindo do ativo, as pessoas continuam vendendo. Não é à toa que o preço do ativo está caindo. Se ele está caindo, é porque as pessoas estão vendendo. Até que a gente chega ali em dezembro de 2022. A partir de dezembro, a gente vê uma diminuição no supply das stablecoins. Essa diminuição do supply das stablecoins é exatamente o oposto do que eu falei para vocês. No começo, eu falei para vocês que as pessoas saem de um ativo mais volátil, mais instável, para um ativo mais estável, para um ativo mais seguro, um ativo que tem paridade ali 1 para 1, ele não se movimenta tanto. E nesse momento, desde dezembro, está acontecendo diferente. As pessoas estão saindo dos ativos estáveis, dos ativos menos voláteis, e indo para os ativos mais voláteis, indo para os ativos mais instáveis. Então, isso é um fluxo de injeção de stablecoins dentro do mercado, ou seja, as pessoas estão comprando seus ativos. E quando a gente olha para as stablecoins, a gente está falando exclusivamente das pessoas que são criptonativos, porque saca só, os grandes investidores não necessariamente têm o seu dinheiro simplesmente em stablecoins. Eles podem ter em contas bancárias. Por exemplo, eu não sou um cara que tenho, não estou falando que eu sou um investidor grande, mas eu não sou um cara que seguro dólares em stablecoin. Moro nos Estados Unidos. Para mim é muito mais seguro eu ter isso na minha conta bancária do que eu ter isso dentro do mercado cripto, dentro de uma stablecoin. Para quem está no Brasil é um pouco diferente, porque aí você consegue lastrear o seu real no dólar se você deixar na stablecoin, mas no geral os investidores, eles deixam essa grana na sua conta. E quando a gente olha para stablecoins, a gente está falando dos criptonativos. E a gente está falando, vendo o supply diminuindo na mão dos criptonativos de stablecoin, significa que os criptonativos estão comprando no mercado. Estão simplesmente trocando as suas stablecoins por ativos mais voláteis. Quais são esses ativos? Não sei, não dá para saber. Mas a gente viu que BTC subiu 100%, a gente viu que Ether subiu mais de 100%. Então a gente consegue saber exatamente aonde está indo esse capital. E ver essa movimentação durante esse momento é muito importante. A gente ter essa diminuição do supply das stablecoins é muito importante, porque olha só como que isso daqui, rima. A partir do momento que a gente começa a ter um drawdown aqui no supply agregado das stablecoins, olha o que acontece com o preço do Bitcoin. O preço do Bitcoin, ele começa a subir, ele começa a ir embora, a gente começa a reverter o ciclo do mercado. Então isso daqui é uma movimentação muito boa que a gente tem e está se mantendo ao longo desse processo. Bom, se a gente olhar para price action, olhando para price action, eu acredito que o mercado ele vai nos entregar um pullback. A gente formou um topo aqui em cima. Olha só, olhando o gráfico de 4 horas no Ether, por exemplo, a gente vai ver, cara, que iniciamos uma tendência de baixa no gráfico de 4 horas. Olha só, estamos abaixo de uma média móvel, 21 períodos. Cara, a média móvel pode ser o período que você quiser aí, simplesmente ela só vai ser uma média ou mais rápida ou mais curta, beleza? E quando a gente olha, a gente está abaixo da média de 21 períodos. Isso daqui nos mostra que a gente está entrando em uma tendência de baixa. Acredito eu que, olhando pro RSI aqui, a gente está batendo sobre venda no gráfico de 4 horas. Acredito eu que tudo que o preço vai fazer aqui é um pullback para formar um topo mais baixo que o topo anterior, para a gente dar continuidade nessa tendência de baixa. E por que eu falo isso nessa tendência de baixa? Porque se a gente olhar para um gráfico mais longo, pode ser até mesmo um gráfico semanal. Olha só, o que o mercado está fazendo nesse momento é simplesmente um pullback num gráfico semanal. Ele está buscando uma correção no gráfico semanal. Por que ele está buscando a correção no gráfico semanal? Porque o semanal já chegou ali próximos de região de sobrecompra, ainda não bateu sobrecompra, mas chegou ali próximos. E se a gente traçar aqui uma Fibonacci, a gente vai ver que a gente deu uma pernada ali dos $1.300 até os $2.000. Então a gente está falando que foi uma pernada com 56% de alta.
onde sim as pessoas vão realizar lucro, aonde a gente precisa fazer um pullback para o mercado continuar subindo. Aonde que é esse pullback semanal? Ele tem 3 paradas, 0,618, 0,5 de Fibonacci ou 0,382 de Fibonacci. Ele tem esses 3 pontos de parada para poder se segurar. Veja que 0,382 de Fibonacci vai junto com essa linha de tendência de alta que a gente tem aqui, ou seja, não seria legal o ativo perder essas regiões. A gente fica preocupado se ele perder o fundo anterior em um semanal. Isso daí vai ser bem feio, beleza? Mas olhando isso daqui, eu estou vendo que o ativo ele vai buscar por uma correção. E olha só, se a gente descer o time frame, se a gente sair do semanal e for buscar no diário para entender o que está acontecendo no diário, olha que louco. O diário ele bateu sobre compra aqui e ele já está esfriando. Olha só, a gente já está na região de 50. Ou seja, esse pullback pode levar o nosso RSI diário até uma região de sobrevenda. E onde que vai ser o sinal de entrada para nós? Cara, para nós vai ser exatamente no RSI em sobrevenda. Isso daqui falando de um gráfico diário, falando de aportes, mas pensando em longo prazo. Obviamente, toda essa estratégia que eu tenho, toda a minha carteira, a galera da comunidade on-chain tem acesso e sabem quando é que eu tomo essas decisões. Essas decisões de gráfico diário, por exemplo, são decisões mais pautadas em cima de posições de carteira, simplesmente em cima de ciclo de mercado, beleza? Então tudo que eu falo para vocês olhando no gráfico diário são as decisões que eu tenho pensando em ciclo de mercado. Se a gente descer time frames mais curtos, por exemplo, olha só, o gráfico de 4 horas, eu comentei com vocês que a gente está em região de sobrevenda. Se a gente olhar o que nós temos aqui atrás, a gente tem um suporte, uma resistência que ela se torna suporte. Ou seja, o preço tem muita chance, como ele está sobrevendido, ele tem muita chance dele voltar, fazer um pullback, para depois ele vir perder esse fundo aqui. Lembra, o preço ele anda em ondas. E se a gente olhar para o book de oferta, olha só como que nessa região aqui, ó, dos $1.900, a gente teve muita ordem de compra. A gente teve ordem de compra nos 1.906, 1.901 ali, 1.900. A gente hoje pegou mais ordens aqui, ó, 1.895 e a gente tem mais um pouco de ordens aqui, 1.880. Ou seja, essa região é uma região de suporte. Para o curto prazo, olhando para gráficos mais intradiários, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, eu estou posicionado em operações de day trade, de operações de swing trade. Não sei quanto tempo vai levar essa operação, mas abri uma operação nessa região, vou buscar uma alta mais ou menos até a próxima resistência. Hoje a resistência nesse momento está nos $2.000 aqui. Não sei se a gente vai chegar até os $2.000, pode ser que a gente tenha as resistências descendo dentro do mercado, mas cara, aqui a gente está falando de uma alta, fiz uma entrada mais ou menos aqui, a gente está falando de uma alta de 4% aí, já tá bom, uma alta de 4% aí, quando a gente olha para um stop e um stop ali de 1,5 mais ou menos. Por que stop de 1,5 aqui? Porque eu vou colocar meu stop abaixo dessas ordens no book e não acima dessas ordens no book, beleza? Então pro curtíssimo prazo, talvez aí pro final de semana, hoje é sexta-feira, talvez pro sábado, pro domingo, tô olhando mais para operações de curto prazo, tô olhando mais para operações de compra, esperando um pullback acontecer dentro do mercado. Um repique, na verdade, acontecer dentro do mercado. Para operações de longo prazo, estou aguardando pacientemente um pouco mais esse pullback, porque eu acredito que o mercado vai entregar um pullback maior em gráficos mais longos, time frames mais longos, como o diário. E olha só que louco. Cara, talvez eu traga isso daqui para vocês na segunda-feira, não vou falar disso daqui hoje para a gente não mudar tanto o nosso viés. Mas existe uma correlação nesse momento do Bitcoin com o ouro e com a prata. Mas isso daqui a gente fala na segunda-feira, senão vou acabar me estendendo muito aqui, beleza? Mas bom, se a gente olhar para as empresas americanas também, olha só, o que a gente tem? Cara, a gente tem S&P aqui, ó, primeiro de tudo a gente olha o S&P, a gente vê que o S&P ele tá em região de resistência. Esse desenho gráfico, esse padrão gráfico que o S&P está formando, ele tem a maior probabilidade de romper para cima. Eu, Gui Teles,
acredito que ele vai romper para cima. Preciso decidir, cara. Para mim, ele vai romper para cima dentro dessa região. Só que esse rompimento para cima não quer dizer que ele vai romper aqui agora. Ele pode voltar aqui embaixo, fazer o seu pullback e numa próxima ele tentar romper essa região. Veja que ele já está há bastante dias tentando consolidar aqui, tentando ir lá em cima e não consegue. Acredito que ele vai entregar um pullback aí para depois ele romper lá em cima. E por que eu estou falando que ele pode entregar um pullback? Porque se a gente olhar as empresas americanas, S&P é um index, então a gente pode olhar as empresas de dentro do setor. Olha só, quando a gente olha para Apple, a gente vê que Apple está formando uma cunha ascendente. Cunha ascendente tem seu rompimento para baixo, ou seja, Apple está com sinal de que ela pode nos entregar um pullback, seja um pullback dessa alta que a gente tem aqui, ou seja, um pullback de toda essa movimentação de alta que ela fez aqui, mas Apple, para mim, ela tá para entregar um pullback. É um dos ativos que no mercado americano eu vou ficar analisando nesse momento para poder fazer entradas quando a gente tiver o pullback. Então a gente olha para Apple e a gente vê que a Apple pode dar um pullback. Se a gente olha exatamente para a Meta também, cara, olha o que aconteceu com a Meta. A gente tem uma alta na Meta maior do que a alta que a gente teve no Bitcoin. A Meta subiu aí, 115% se a gente considerar ali de novembro de 2022 até agora. Só para a gente conferir, olha só, vamos puxar o Bitcoin aqui, só para a gente ver. Novembro de... Vamos ver quantos por cento de alta que a gente teve no Bitcoin. Obviamente, 2023, Bitcoin subiu muito mais do que os outros ativos, mas desde novembro ali, olha só, desde novembro a gente tem uma alta de 96% no Bitcoin. Ou seja, a Meta subiu mais que o Bitcoin nesse mesmo período. Olha que louco, cara. Isso daí as pessoas falam bastante, né? Que o Bitcoin é o ativo que mais subiu em 2023. E é verdade, é o ativo que mais subiu em 2023. Mas se a gente comparar desde novembro, a Meta subiu mais do que o Bitcoin. Olha que louco. Ou seja, a Meta ela precisa corrigir também, cara. Olha essa pernada de alta que ela deu aqui. Olha essa movimentação de alta sem freio. Ela precisa corrigir. Olha o RSI. O que aconteceu com o RSI? A gente criou divergências aqui no RSI, divergências aonde vão jogar o preço para baixo, divergências bearish. Olha só, a gente tem essa divergência aqui. Ou seja, a Meta para mim é um dos ativos também que vai buscar resfriamento no RSI. E por que eu estou analisando tudo isso? Cara, porque eu estou olhando para vários ângulos diferentes, estou vendo que vários ativos subiram bastante e eles querem corrigir nesse momento. Cara, todo mundo que comprou lá embaixo quer realizar também. Então a gente está diante de uma possível correção. Olhando para tudo isso, analisando todos esses cenários, cara, eu vejo que sim, o pullback do BTC pode continuar um pouco mais. Por quê? Pode afetar? Pode. S&P caindo? Pode afetar? Pode. Meta caindo? Pode afetar? Pode. Por quê? Porque simplesmente todo mundo subiu junto, pode ser que todo mundo caia também junto. Dá pra gente ter certeza que tudo isso vai acontecer? Não, cara, não dá pra ter certeza. A única coisa que você precisa fazer é decidir em qual dos lados você quer estar. É decidir se você acha que vai corrigir ou não. Então é simplesmente isso. Eu acho que vai ter uma correção dentro do mercado e tá tudo bem. Essa correção não descarta nenhuma das minhas teses de que a gente já iniciou o bull market, de que a gente já bateu o fundo do mercado, que eu não acredito que a gente vai voltar nos 15 mil dólares. Nada muda, tudo continua da mesma maneira. A única coisa que eu estou vendo aqui na minha frente é uma nova oportunidade de compras. Olhando para esses pullbacks que eles vão acontecer, para mim, tudo isso vai nos entregar uma nova oportunidade de compra dentro do mercado. Bom, como que eu falei que eu vou deixar para segunda-feira para a gente falar da correlação do BTC com o S&P, na segunda-feira também eu comento com vocês sobre o BTC. A gente está vendo aí que está super correlacionado tanto com o Ethereum e o BTC. Obviamente, nesse momento para trade, olhei mais para Ethereum, achei que estava mais atrativo fazer essa compra em Ether do que fazer a compra em BTC, mas na segunda-feira a gente volta com as nossas análises do mercado cripto e aí na segunda-feira eu falo com vocês dessa correlação exatamente com os metais, ouro e prata, e a gente
gente analisa BTC também no curto prazo. Beleza? Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Amanhã a gente tem aula aqui no canal e no domingo a gente vai comentar sobre alguma coisa aqui dentro do canal também. E na segunda-feira a gente volta aí com as nossas análises do mercado cripto, beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana. Se você não é inscrito, se inscreve e fica 7 dias. Se em 7 dias eu não te entregar um mega de um conteúdo, aí você pode dar o unfollow, porque aí realmente eu não consegui fazer o meu papel, a gente continua sendo amigos, beleza? Bom, então é isso. Ótimo final de semana a todos. Para quem quiser assistir aula, amanhã eu te vejo aqui no canal, beleza? Então é isso. Bom descanso, bom feriado e eu te vejo na segunda-feira. Valeu!